sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos hoje falar a respeito dos problemas ambientais brasileiros. Vocês sabem quais são os problemas ambientais? Já ouviram falar? Fiquem atentos que na nossa aula hoje, além de a gente ver um monte de informações, vamos também ter alguns compromissos em relação a esses ambientes. Mas antes, vamos para os nossos avisos. Primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês, é que as nossas aulas, tanto vocês podem ver pela TV, pelo aplicativo ou YouTube. Lembrando que, pelo aplicativo, vocês precisam, pessoal, baixar esse aplicativo através do QR Code e de alguns dados, como o número da matrícula de vocês, a data do aniversário de vocês, dia, mês e ano, não esquecendo que ano com os 4 dígitos, né? E aí, pessoal, vocês vão poder assistir a nossa aula no ao vivo, conversar com a gente, dizer o nome da escola, dizer o nome de vocês, a gente falando aqui com vocês, através de responder questões, fazer perguntas, mas se vocês querem rever essa aula ou vocês querem indicar para algum colega, é só ir no YouTube. Lá no YouTube vocês vão ver não só essa aula, mas todas as aulas do Educa. Vocês vão poder ver pelo tema, pela data, pela matéria. E vocês lá no YouTube, vocês podem parar, pausar, voltar. É muito importante essa participação. Agora, para que a nossa aula fique bem mais interativa, o que é que vai acontecer? Nós contamos aqui com a língua brasileira de sinais. E através da língua brasileira de sinais, todos vocês vão poder interagir com a gente, participar dessa aula, Também na questão aí da participação e até respondendo questões, fazendo perguntas. E hoje a gente está contando aqui com a Elise, que através de todos esses movimentos está colaborando com a gente para levar essa aula até vocês. Mas vem mais avisos. Vocês não podem esquecer que nós estamos no mês de agosto. E em relação ao mês de agosto, nós já conversamos sobre o aleitamento materno, a importância do leite materno. Conversamos sobre a saúde do homem. E vamos conversar hoje a respeito da prevenção e combate à violência contra a mulher. Ainda teremos outros temas, mas hoje a gente vai dar ênfase em relação a isso. E aí eu vou chamar a professora Cláudia, que ela tem um recadinho para dar para a gente a respeito da questão desse combate à violência e também dar as boas-vindas a vocês. Não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, todos sejam bem-vindos aqui. Já estou aqui no chat para que vocês possam trocar alguma dúvida comigo e a gente poder conversar. Em relação à prevenção de combate à violência contra a mulher, é uma lei que foi aprovada pelo Senado, pessoal, devido a conscientizar as pessoas de tantos casos que estão acontecendo. O Brasil é um dos países que mais mulheres morrem. É o maior índice de morte nas mulheres por violência. Então, denunciem, pessoal. Não fiquem calados. Vocês podem, a cada 1 hora, morrem 7 mulheres. Imaginem como é o quadro aqui no nosso país, E está cada dia aumentando. Então, é um mês de lilás, é o agosto lilás, é um mês de conscientização realmente. E procurar, disco 180, qualquer coisa, 190, a polícia. E aí procurem a Secretaria da Mulher aqui em Recife para tomar as providências cabíveis se você está sofrendo algum caso, tá certo? Pois é, professora Cláudia. E a gente também vem aqui o nosso recadinho, não esperar que chegue na violência física, Quando começa a violência verbal, é importante já pedir ajuda, E não dizer, ele está nervoso ou ela está nervosa, não estava bem hoje, não acordou bem. Não esperem isso, não. Não vamos deixar chegar a violência física. Vamos esperar para quê? Então, vamos logo procurar ajuda. E a partir dessa ajuda, a gente vai se proteger e vamos apagar esse índice tão triste no nosso país. Mas vamos para a nossa aula, gente, que também está falando do nosso país. Olha o que eu trouxe para vocês. Nós vamos conversar hoje sobre nossas riquezas naturais. E aí, a gente sempre escuta falar, não só de nós brasileiros, mas também dos estrangeiros. Eles sempre estão dizendo para a gente que o nosso país é rico em biodiversidade. Mas, conversando com a professora Cláudia, a gente vinha falando sobre isso. E aí eu trouxe um recorte da nossa conversa aqui, olha. A professora Cláudia dizendo para mim, pois é, Isabel, o nosso país é cheio de belezas naturais, é rico em água e biodiversidade.
E eu concordei com a professora Cláudia dizendo, verdade, mas também enfrentamos uma série de problemas ambientais que levam à degradação do meio ambiente. Então, na nossa conversa, a gente viu que era importante colocar para vocês esse probleminha aí, gente. A questão aí desse ambiente, esses diversos ambientes que ricos, né, na questão de biodiversidade, de água, né, uma água boa, uma água limpa, uma água própria para a vida. E a gente está vendo que a cada instante a gente está perdendo isso. Então, é esse o tema da nossa aula de hoje. E aí, né, o tema da nossa aula são problemas ambientais brasileiros. Vejam que é o que a gente vai conversar a respeito desses problemas. E nessa aula, eu vou dar aqui alguns recadinhos dizendo o que é que nós podemos fazer, o que é que eu posso fazer, o que é que nós que estamos aqui podemos fazer, e vocês aí também, para a gente poder resolver ou minimizar esses problemas em relação aos ambientes, né, do nosso país. Então, aqui a gente vai primeiro falar o que são problemas ambientais. E aí eu estou trazendo, olha, que os problemas ambientais são aqueles que colocam em risco os ecossistemas e a saúde dos homens e dos outros seres vivos. Eu poderia ter colocado aí, ó, a saúde dos seres vivos. Eu quis colocar em destaque a nós, porque muitas vezes a gente pensa que esses problemas estão atingindo só os outros seres vivos. Mas, gente, está atingindo nós também. Nós fazemos parte desse grande grupo de seres vivos. Então, aí nós temos, né, que são todos, né, o que coloca em risco a vida está provocando aí, né, um mal. E esse mal faz parte desses problemas ambientais que nós vamos conversar. O que é que eu tenho? Eu trouxe para vocês uma situação-problema. E essa situação-problema, eu vou resgatar no final dessa aula e a gente vai parar para pensar, será que a gente pode responder esse questionamento? Olha o que eu trouxe. Como os problemas ambientais afetam os organismos e o meio ambiente. Esse organismo, gente, são todos os seres vivos, do microscópico ao macroscópico, a maior espécie que vive no nosso planeta. Então, essa é a pergunta. Esses problemas ambientais afetam? Ah, professora, eu vou responder que sim. Só que essa resposta, eu não quero apenas com um sim, eu quero com uma justificativa, eu quero com um bom argumento. Vamos lá? Vamos ficar atentos para a gente poder responder, né, bem, fazer uma resposta bem elaborada, mas agora você já pode arriscar. Pega um papelzinho aí, começa a escrever o seu argumento, a sua justificativa para dizer que afeta. Mas se tem alguém que não concorda, que diz não afeta, também escreve. Ao final da aula nós vamos rever. Então aí, vamos falar agora dos principais, alguns dos principais problemas ambientais. Eu selecionei aqui, existem inúmeros, gente, mas eu fiz aqui alguns pontos. Primeiro, né, a obstrução dos cursos das águas, esse é um problema. Então, partindo da água, a gente vai ver um grande transtorno em todos os ambientes. Reduz o número de espécies. Então, o que está acontecendo nesses problemas ambientais que está reduzindo o número de espécies? Existia uma população muito grande, agora estão ameaçadas de extinção ou até mesmo em extinção. A poluição da água, do ar e do solo. O que esses problemas ambientais estão causando, né? Que está revertendo aí na poluição do ar, da água e do solo. E, por fim, a questão da erosão do solo. Será que vocês sabem o que é erosão? Será que a gente já pode arriscar aqui? Ou eu vou dar já uma dica do que seria essa erosão? Tudo isso a gente vai conversar durante essa aula. Então, aí, eu estou trazendo um dado. É muito importante, quando a gente está estudando, a gente tem que buscar dados, né? Esses dados científicos, dados que foram relatados através de pesquisa. E aí eu estou trazendo o IBGE. Acredito que muitos de vocês estão ouvindo aí na mídia, né, que já está passando, né, os profissionais do IBGE nas nossas casas, pedindo os dados, recebam bem, também peçam para que eles se identifiquem. É muito importante se identificar. Eles têm que se identificar antes de entrar na casa de vocês. Alerta os pais, as avós, as madrinhas, as tias, os vizinhos, que esses profissionais precisam levar dados corretos. Então, é muito importante a gente dizer realmente a resposta, né, verdadeira, para que a gente possa ter dados, né, esses dados bem importantes. E aqui, gente, segundo, né, de acordo com o IBGE, 90% dos municípios brasileiros apresentam problemas ambientais. E desses problemas ambientais, os mais relatados são as queimadas,
o desmatamento e o assoreamento, que a gente vai conversar hoje. Então, de acordo com esses dados do IBGE, que foi pesquisa feita através de pessoas sérias que estão anotando, que estão escrevendo todos os dados para apresentar para a gente. Então, vamos lá. Então, foi dito que temos 3 aí grandes problemas. O primeiro, as queimadas. E nas queimadas, gente, eu fiz questão de colocar esse mapa com esse tom aí, essa cor, né? Que não está representando aí a questão de vida, não tem verde. Então, além daí, ó, além da imagem mostrando uma queimada, eu estou mostrando que existem 3 regiões, ou seja, 3 biomas bem problemáticos. A floresta amazônica, a Mata Atlântica e o Pantanal. São eles que estão sofrendo mais com as queimadas. Aí você vai dizer, professora, o Pantanal às vezes acontece, porque às vezes fica seco, cerrado, às vezes acontece. Pois é, a gente vai ver o que é que são causados. Olha, muitas vezes são fenômenos da natureza, mas uma grande parte são as ações antrópicas. Ações antrópicas são ações realizadas pelo homem. Então, são ações humanas, são ações que estão destruindo esses ambientes, né, por uma infinidade de objetivos. E a gente vai ver os objetivos. As queimadas afetam. A gente vai dizer assim, o que é que ela afeta? O que é que vai acontecer aí com esse ambiente? Ela afeta o ar, né, na questão da poluição, com a fumaça, com a fuligem. A água, né? A questão aí muitas vezes são mananciais, são nascentes de rios, que por conta disso vai também sofrer. O solo, que fica muitas vezes impróprio para a plantação. E todos os seres vivos, inclusive a gente, já que nesses ambientes existe uma superprodução de oxigênio. Então, veja que as queimadas, né, elas afetam. E aqui a gente está falando que acontece muito aqui em Pernambuco, né? Principalmente aí na zona da mata, a queima de cana-de-açúcar. E aqui tem uma justificativa. Apesar de parecer benéfica e necessária para algumas finalidades, como facilitar a colheita, esta prática afeta negativamente os seres vivos, o solo e o ar. Então a gente vê que tem que queimar porque os agricultores, né, os cortadores de cana precisam de cortar e não se machucar. Pois é, talvez ele não tenha nenhum machucado em relação à palha da cana, à folha da cana, mas ele vai ter em relação à respiração. Respirar essa fuligem, respirar esse pó, né, da queimada, da cinza, é o que está acontecendo. E com a queimada, o que é que vai acontecer? A morte de uma infinidade de espécies que vivem aí nos canaviais, que quando vai cortar, eles têm condições de correr. E às vezes na queimada não dá tempo. As cobras, os ratos, uma infinidade também de insetos, né, que são polinizadores. O que é que nós temos mais? Agora a gente vai falar do desmatamento. A queimada é um problema, o desmatamento outro. Só que desmatamento, estou colocando aí, ó, desde a colonização aos dias atuais, o nosso país sofre com a questão do desmatamento. Primeiro, a exploração do pau-brasil, levando daqui, não é? Em grandes embarcações, isso desde o início da colonização. E aí, a cada instante nós estamos com uma área menor de verde, principalmente a Mata Atlântica. Se vocês colocarem em algum site de busca, uma pesquisa, para ver o mapa do Brasil, né, no passado e hoje, vocês vão ver que nós temos apenas restos de Mata Atlântica, devido a quê? Devido a uma grande quantidade de exploração dessa madeira. Mas o que é que nós temos, professora? Nós temos que parar para pensar. A natureza passou uma infinidade de anos para ter aquela árvore. E aí eu pergunto a vocês, quanto tempo a natureza leva para recuperar? Ela passou anos, né, para ter essa árvore de grande porte, uma superprodução, uma super, vamos dizer assim, indústria de oxigênio. E agora, totalmente retirada. E a minha pergunta vai, quanto tempo a natureza vai ter para recuperar? Será que ela vai recuperar? Será que depois dessa destruição, esse solo agora que está, vamos dizer assim, ele está descoberto, ele está exposto ao sol, à chuva. Isso, ação antrópica, gente, a ação do homem, né? Essas máquinas, essas serras, elas são utilizadas pelo homem, por isso que a gente está usando os termos também, que é a questão aí de antrópico. Agora, existem justificativas para a gente poder falar a respeito aí dessas queimadas.
possíveis justificativas. Ah, vamos desmatar, vamos destruir para ampliar a cidade. Ah, a gente vai desmatar isso aqui para cultivar. A gente precisa ter uma superprodução de alimento. Ah, a gente vai construir hidrelétricas. Ah, nós precisamos da madeira para diversos fins. Para uma cama, né? Para uma mesa, para um armário. E aí vem a minha pergunta. E as áreas de reflorestamento? Não era para esse fim? Né? A questão de reflorestamento não era para a construção, a produção aí de diversos, né? Vamos dizer, diversos fins, como eu estou dizendo, a cadeira, a mesa. Então, é algo para a gente pensar nessas possíveis, né, justificativas do desmatamento. E aí a gente vem mais. A questão aí, agora vem a questão do assoreamento. Em relação ao assoreamento, a gente está vendo o que é o assoreamento. É o processo de acúmulo de detritos em ambientes aquáticos. Então, o que é que a gente vai ver? O rio, vamos falar do rio, é um ambiente aquático. E o que é que está acontecendo? Com as grandes chuvas, a areia está indo para o rio. E aí, o que é que acontece? Não tem mais aquela vegetação para segurar esse solo que está indo em direção ao rio. E aí o rio vai ficar cada vez mais raso. E um rio raso, eu vou encontrar animais? Eu vou encontrar a vegetação? O que é que está acontecendo? Não é? Em relação a isso. Então, é muito importante a gente parar para a gente pensar essa questão aí do assoreamento. Né? É muito importante a gente entender a questão do assoreamento. Agora, a gente vai ver a questão das consequências, a consequência do assoreamento. A primeira coisa é que reduz o espelho d'água. O que é essa questão do espelho d'água? É essa quantidade de água que a gente está falando. O que a gente está falando em relação à questão aí da água, do espelho d'água? A gente está falando que agora que deveria ter uma profundidade esse rio, uma profundidade esse lago, não tem, né? E o que é que acontece? Eu vou chamar a professora Cláudia para ela conversar um pouquinho comigo a respeito aí dessa questão do assoreamento. Professora Cláudia. É isso aí, professora. É uma questão que nós devemos estar atentos a isso, a questão de poluir menos, a questão de agressão ao meio ambiente. Então, o meio ambiente, ele está realmente, diariamente, ele sendo agredido e nós estamos vendo aí que diversas formas. E isso aí está nos levando a perceber que atingiu todo o nosso planeta. Então, se nós não tivermos uma posição em relação a isso, nós vamos ver que vamos sofrer muito, não é, professora Isabel? Vai ser um sofrimento intenso em relação a isso. Pois é, professora Cláudia, a gente para, né, um pouquinho para a gente pensar em relação à questão desse meio ambiente e a gente vê os nossos rios. Eu acredito que alguns dos nossos alunos devem ter perto de casa uma lagoa, um rio, e devem perceber que após essas grandes, né, essas grandes chuvas, essas tempestades que nós tivemos, os rios estão mais rasos. Os lagos estão mais rasos. Então, como eu disse a vocês, existem problemas que é devido aos fenômenos da natureza, mas existe uma grande quantidade também que são ações antrópicas, ações do homem. E nessa questão da natureza, a gente sabe que aí também a natureza está devolvendo alguma coisa em relação a essa chuva. O que é que está acontecendo? O superaquecimento, uma evaporação muito grande. Então, estou colocando aqui para vocês, para a gente parar um pouquinho para pensar. Se aquele rio, ele estava, né, tinha um curso de água maior, ele tinha uma profundidade e agora não tem, o que aconteceram com os seres vivos que vivem ali? Morreram. Alguns podem ter tido vamos dizer, a oportunidade de ir para um lago, ir para um outro rio, onde tem a questão da profundidade. Mas muitos ali não têm condições. Então, é esse o alerta que nós estamos dando em relação a essa questão do assoreamento. Então, nós conversamos a respeito, né, do desmatamento, nós estamos falando a questão das queimadas e nós estamos falando também do assoreamento. Esses 3 pontos que são significativos no que diz respeito aos problemas ambientais. E em relação aos problemas ambientais, eu gostaria de dizer a vocês que vale a pena a gente pesquisar um pouco mais. Vai lá no seu livro, vai lá no seu material, vai também aí na internet e começa a pesquisar. Vai no material aí da sua escola e vocês vão ver o que está falando a respeito disso. E a gente diz, será que essa ação chegou até nós? Será que é só aqueles seres que ali vivem?
E os pescadores, que tiram muitas vezes seu sustento daquele rio, daquele lago. Então, a gente está falando do assoreamento, mas estamos falando também da questão, né, das árvores, a superprodução de oxigênio no que diz respeito aos ambientes com queimada, aos ambientes também onde está ocorrendo aí a exploração da madeira. Então, a gente vê que não só, né, é o país inteiro, não só a Mata Atlântica, mas a questão da floresta amazônica. É o que a gente escuta mais, né? Nós estamos com cada vez um trecho menor de mata. E essa madeira, muitas vezes, ela está sendo comercializada de forma ilegal. Então, vem aqui o nosso apelo para vamos explorar mais essa madeira dos locais de reflorestamento. E aí, como eu disse a vocês, tem o nosso compromisso. Então, vamos ter cuidado com os móveis para eles durarem mais na nossa casa, da nossa escola, né? Dos locais onde vocês frequentam, né? Da igreja, porque muitas vezes aquelas árvores que foram cortadas ali, elas tiveram até a oportunidade vamos dizer, de ser replantadas, mas outras não. Então, se a gente cuidar bem do que nós temos, eu acredito que a gente também está cuidando do meio ambiente, estamos cuidando desses problemas ambientais, estamos, de alguma forma, né, afetando aí, não é, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. E quando vemos reflorestamento, vamos lembrar também do papel que nós utilizamos, né? O papel que nós utilizamos, que é retirado realmente das árvores, né? Aquela parede celular que os vegetais possuem, né? A celulose. Então, é importante que nós tenhamos também esse cuidadinho, não é, professora Isabel? Com certeza, professora Cláudia. Então, a gente estava falando na questão aí das consequências, quando a gente diz que é a redução aí do espelho d'água. Mas existem outros problemas. Outras consequências do assoreamento. Existe uma infinidade, gente. Esses rios e esses lagos com uma quantidade mínima de água e às vezes até seco, como eu estou representando ali naquela imagem. Então, alguns problemas. A destruição do hábitat de várias espécies. A água imprópria para o consumo humano. Se não serve para a gente, não serve para os outros seres vivos também. Eu coloquei aí o ser humano para a gente parar para pensar. Se a água é imprópria para mim, ela é imprópria para qualquer ser vivo. E a questão aí, a obstrução dos cursos de água. E aí eu quero dizer a vocês que o homem vem se preocupando e vem discutindo, fazendo reuniões, fazendo encontros a nível nacional e até a nível mundial. Na próxima aula nós vamos conversar a respeito de alguns encontros desse e o que foi decidido. Mas vamos continuar, né? Quais os outros problemas ambientais? Então, a gente já viu que, além desse aí, eu apresentei no início a poluição do ar, da água e do solo, a perda da biodiversidade e a redução do número de espécies. Então, nós vimos que esses são problemas e que a gente vai poder ajudar. Vamos ver se a gente pode ajudar? Em relação à poluição do ar, poluição da água e do solo, o que é que eu posso fazer? Evitar a questão de queimadas lá no quintal. Ah, professora, mas meu pai sempre que faz a capinação, no final ele vai e tem que queimar, porque é muito mato, Vamos enterrar, porque se é matéria orgânica, vai se decompor. E se decompor, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter humus, nós vamos ter uma terra fértil para o plantio, até para o jardim, até para o vasinho da nossa casa. A questão aí da poluição da água. Eu sei que muitas escolas têm rios por perto, tem canais, e às vezes, sem querer, não é? Tá brincando, chutando uma garrafa, de repente a garrafa cai lá no canal, cai lá no rio. E a gente vai ver que essa garrafa, ela vai viajar, gente, e vai trazer grandes complicações. Primeiro, entupir as galerias, e a gente tem as enchentes. Senão, ela vai passar e chegar no mar, e lá vai ter grandes complicações. Algumas espécies podem ficar presas dentro das garrafas, se elas estiverem sem tampa. Em relação ao solo, é a questão do lixo. Colocar o lixo no local certo. Então, ficar atento à questão dos horários aí e os dias do caminhão de coleta. É muito importante também. O que é que nós temos mais? A questão da perda da biodiversidade, a caça predatória, a questão aí da pesca e a questão também do tráfico de animais. A gente tem que parar em relação a isso. Se são animais silvestres, não é para estar na nossa casa, não é para a gente estar comercializando. Isso eu vou chamar a atenção de aves, né? E aqui, ó, redução de espécie. Mais uma vez, os enjaulados. Existem locais, eu trouxe o urso, né? Que não é comum aqui na nossa região. Mas existem muitos animais que morrem, a questão aí das estradas.
porque as estradas foram construídas entre dois lados, partiu aí uma reserva ou um trecho de Mata Atlântica e os animais vão transitar. E aí também a questão aí das queimadas e da caça. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir de vocês, né? E a gente continua com uma tarefinha, ok? Bem, pessoal, fiquem atentos aí à nossa aula, pesquisem mais e também vamos dar exemplo, conscientizar os nossos vizinhos a esse cuidado com o nosso meio ambiente. Então, aguardem, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Pois é, professora Cláudia. E aí eu estou voltando com a situação problema. Será que agora vocês vão poder reelaborar sua resposta? Será que a gente vai responder de forma mais científica? Eu espero que sim. E aqui vem a minha proposta. Olha o que eu estou pedindo a vocês. É atividade. Represente com desenhos e legendas os principais problemas ambientais estudados na aula de hoje. E leva lá para a sua escola. Mostra aos seus colegas, mostra ao seu professor o que você construiu. É bem interessante, não é? Então, vamos ver se a gente consegue fazer. Qualquer coisa, volta a assistir a aula no YouTube. Eu acredito que vocês vão realizar uma boa atividade e responder de forma bem científica a questão aí da nossa situação problema. Então, aguardo vocês na próxima aula, né? Espero que vocês façam essa atividade. Conversa lá com o seu professor. Mostra o que você fez. Chama seus colegas para que façam junto com vocês essa atividade. E se eles perderam a aula, diz que no YouTube eles vão poder rever. Por hoje é só. Aguardamos vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.